E aí, gente, beleza? Vamos começar então o nosso segundo vídeo de lógica matemática. Como eu estava falando no primeiro vídeo, a gente vai começar a estudar os símbolos e símbolos que são usados para raciocínios lógicos e especialmente para raciocínios lógicos matemáticos. Então, eu fiz aqui uma listinha de alguns símbolos que eu escolhi. Então, a gente vai começar tratando de símbolos. Logo mais a gente vai começar a modelar isso matematicamente. E então esses símbolos vão ser nossos objetos matemáticos. Por enquanto eles não são objetos matemáticos, eles são coisas usadas para representar objetos matemáticos. E eu fiz uma listinha deles aqui. Então a gente tem aqui um símbolo, outro. Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Fazer outro símbolo aqui. Outro aqui. Tá bom por enquanto. Esses são nossos símbolos. E a gente vai... Primeira coisa que a gente pode fazer com símbolos é concatenar eles, né? Os símbolos são coisas abstratas. E a concatenação de dois ou mais símbolos também é algo abstrato, certo? Você pega símbolos e concatena, é como você você forma expressões, palavras ou strings, em que um símbolo é colocado logo à direita do outro. Você vai ter o primeiro símbolo, tem o segundo símbolo, e assim vai colocando símbolo por símbolo à direita, certo? Isso abstratamente, né? Então eu coloco aqui, por exemplo, isso aqui é uma concatenação de símbolos. É a mesma concatenação que essa aqui, igual a gente já viu antes. Tá? Aqui só é meio ruim de ler, mas abstratamente isso daqui é a mesma concatenação que essa, certo? Porque é uma coisa abstrata, não importa que concretamente isso aqui está escrito de uma maneira péssima da gente ler, mas abstratamente é a mesma concatenação. Mas a gente vai fazer de um jeito fácil de ler, vamos deixar isso sempre desse jeito aqui. A gente concatena o símbolo assim, deixa na frente do outro, sem muito espaço, certo? Para a gente poder ler de uma maneira melhor. Ler, que eu digo aqui, é poder identificar qual símbolo está na frente do outro rapidamente. É isso que é ler, tá? A gente não tem significado, isso aqui não tem significado nenhum. É só um símbolo na frente do outro. Os símbolos geralmente têm traçados diferentes para a gente poder distinguir um símbolo do outro. Tá? Então, eu não vou fazer esse tipo de coisa, apesar que abstratamente eu estou pensando na mesma concatenação dessa daqui. Porque esse símbolo aqui é maior, ele está mais abaixo desse, mas é o mesmo, lembra da última aula. Esse símbolo aqui é esse daqui é esse, apesar de ser menor, tá num ponto diferente do espaço, mas de respeito ao mesmo símbolo ao objeto abstrato. Esse é esse, e vocês entenderam. Então, vamos tirar esses daqui, porque eu não quero essa coisa feia. A gente vai querer... Então a gente pode ter, por exemplo, também fiz esses símbolos aqui, ó. E a gente pode fazer essa concatenação e essa concatenação.
Aqui são 3 símbolos. Aqui são 2 concatenados. Aqui são 3. Certo? Aqui a gente pode fazer também a concatenação desse símbolo com esse símbolo. E a gente pode fazer também a concatenação desse símbolo com esse símbolo com esse símbolo. Também são 3 símbolos. Aqui tem um símbolo daqui, um símbolo daqui e um símbolo daqui. Agora aqui ficou muito ambíguo, certo? Se você vê essa palavra aqui, você não sabe como que ela foi escrita. Se ela foi sendo usado um símbolo, outro símbolo e outro símbolo, 3 símbolos, ou primeiro esse símbolo e depois este, ou se foi 2 vezes este. Você não sabe nem quantos símbolos tem essa palavra. Pode ter 2, ou pode ter 4. 1, 2, 3, 4. Ou 3, igual a gente fez, né? 1, 2, 3. Então, a gente não faz esse tipo de coisa. A gente não coloca um símbolo que se pareça, né, que tenha um nome muito parecido com outro símbolo. Né? A gente não coloca, por exemplo, 2 símbolos diferentes. Um assim e o outro assim. Porque é muito parecido, se não forem iguais. E aí, na hora de ler, isso causa muita ambiguidade. E a gente também não coloca símbolos que parecem ou são concatenações de outros símbolos. Então, uma coisa que a gente tem que ter, uma imposição que a gente vai fazer na nossa modelagem matemática, que logo a gente vai começar a fazer, é que símbolos nenhum símbolo, o fato dele ser igual, a gente simplesmente pode mudar o nome dele, certo? Por exemplo, aqui A, perdão, isso aqui não é a letra A, é o símbolo que representa a letra A. Então, este símbolo e este símbolo, usualmente, né, em português, inglês e outros idiomas, representam a letra A. Mas esse símbolo é igual a esse, né? Esses 2 são iguais. E esse aqui é um símbolo que eu já vi aí no teclado, mas eu não sei o nome dele, mas esse aqui, tá vendo que eles são grudados aqui, poderia representar isso daqui. Esse símbolo aqui poderia ter esse nome, por exemplo. Aí esse jeito de representar ele não causa ambiguidade, tá vendo? Como tá grudado aqui, a gente consegue ler, pega essa palavra e a gente sabe que são 3 símbolos, não dá aquele problema que deu aqui, certo? Então, o efeito de parecer simplesmente mudar a grafia, perdão, e isso resolve o problema. Agora, o fato de ser igual, certo? Se isso aqui fosse um símbolo e ao mesmo tempo a concatenação de 2 símbolos, isso daria problema. Daria problema porque a gente pega a palavra e a gente não sabe quantos símbolos tem. E uma coisa que a gente quer é que, dada uma palavra, a gente sabe exatamente quantos símbolos ela tem. Isso aqui é dito o tamanho da palavra. Então a gente quer saber quantos símbolos ela tem. Isso tem que ser um número único para cada palavra. Então, nenhum símbolo é uma coisa que a gente vai impor. Nenhum símbolo
pode ser concatenação de outros símbolos. Então, nenhum símbolo vai poder ser a concatenação, exatamente a concatenação de outros. Mesmo problema dá esse símbolo, esse e esse, este e este. Certo? Se eu pegar esse aqui, concatenar com esse aqui, ele é este, ou pelo menos parece muito. Parecendo, a gente pode mudar a grafia desse de um jeito que fique diferente disso, se for só parecido. Mas se ele for exatamente a concatenação desse, mesmo se a gente mudar, ele é a concatenação. Então isso aqui vai ficar sendo igual a isso, mesmo que pareça diferente. Então vai dar problema. Não pode ser. Isso aqui não pode ser igual a isso aqui. Isso aqui não pode ser a concatenação de dois símbolos. Isso aqui também. Então, este e este parece esse aqui. Certo? Ele é, esse aqui não pode ser este aqui. Tudo bem? Então, isso aí não pode acontecer, a gente vai exigir isso da nossa modelagem. Então, como que a gente vai modelar matematicamente as concatenações de símbolos? O que são concatenações de símbolos para a gente? Primeiro a gente vai usar a matemática, então a gente vai usar a teoria de conjuntos. E a gente usa a teoria de conjuntos que é mais usual, que é mais comum em matemática, que é a teoria de Zermelo-Fraenkel. Então, ZFC. A gente vai usar Zermelo-Fraenkel com o axioma da escolha, choice. Então, usaremos você encontra por aí na internet cursos de teoria de conjuntos ZFC. Tá? Eu não vou dar cursos disso e nem entrar muito profundamente. Eu vou usar isso aqui como ferramenta para modelar nossos símbolos, palavras e mais para frente tentar modelar os raciocínios lógicos. Então a gente vai usar conjuntos. Então, para a gente, símbolos vão ser conjuntos, acabei de falar, certo? Teoria de conjuntos, ZFC só tem conjuntos, então símbolos vão ser alguns tipos de conjuntos. E concatenações de símbolos vão ser outros tipos de conjuntos. O que tem em ZFC que a gente pode usar? A gente pode usar coisas que parecem muito isso aqui que a gente estava falando antes. Por exemplo, se a gente tem esses três símbolos, são três símbolos distintos. E a gente faz essa concatenação, a gente quer que isso não seja igual a isso. Não, a gente não quer que isso seja igual a isso. Por exemplo, quando você está acostumado a ler. A gente tem mais símbolos aqui. Vamos colocar esse símbolo e esse símbolo. A gente não quer que isso seja igual a isso. Né? Só de você pensar, a interpretação que a gente dá isso no português. Ai.
e a. São duas coisas que geralmente querem dizer coisas diferentes, agora pensando semanticamente. Então, na hora de escrever, a gente não quer que seja igual, porque na hora de dar a interpretação, a gente vai dar a interpretação diferente. Então, menos ainda a gente quer que escrever isso de forma diferente, de forma parecida. Então, isso aqui tem que ser diferente. Uma coisa que, na teoria de conjuntos, que cumpre esse papel, que concatenações em ordens diferentes dão resultados diferentes, são o que a gente chama de uplas. Uplas fazem bem esse papel. Uplas em teorias de conjuntos, por exemplo, pares ordenados. Você tem dois conjuntos A e B. Lembra que a gente vai ter que... Os nossos símbolos serão alguns tipos de conjuntos. Então a gente vai ter símbolos A e B. O par ordenado em teoria de conjuntos, o par ordenado de Kuratowski, é um tipo de par ordenado que é usual em teoria de conjuntos. É o conjunto unitário da primeira coordenada e o conjunto dos dois conjuntos. Esse é o par ordenado de Kuratowski. É definido como sendo esse conjunto. E depois nós podemos definir um produto cartesiano em teoria de conjuntos. Esse daqui a gente usou o axioma do par, talvez o axioma da especificação e da extensão para que isso aqui seja único, né? E a gente pode definir então, aí aqui vai usar o axioma da potência, o axioma da união para definir o produto cartesiano, que vai ser o conjunto dos pares ordenados. Então, isso aqui vai ser o conjunto dos pares ordenados. Aí aqui pertence a alguma coisa, eu não lembro do que vai aqui, tá? Mas enfim, tem um conjunto que vai aqui. Que A pertence a A. E B pertence a B. Então, esse é o produto cartesiano. O produto cartesiano tem duas entradas, certo? Primeira coordenada, segunda coordenada. Aí, dados outros conjuntos, isso aqui pode ter fim ou não, certo? Pode ser uma sequência de conjuntos, infinita ou finita, tanto faz. A gente vai sempre definir produtos cartesianos fechando pela direita. Tá? Então, a tripla A1, A2, A3 para a gente vai ser A1 com A2 e sempre fazendo aqui pela direita. Daria para fazer também pela esquerda, certo? Você pode fazer aqui A2 com A3 e depois fecha pela esquerda o A1. Não é o jeito que a gente vai fazer. Aqui 4 deles. A gente vai definir isso aqui como sendo, como eu falei, fechando tudo pela direita. O produto cartesiano de 2 que a gente define aqui. Aqui, eu dei uma pausadinha e fui ver. Isso daqui é partes. Das partes vai cabeça. Vou colocar isso para trás.
da união de A com B. Então aqui pelo axioma da união isso aqui está definido, pelo axioma das partes está definido. É só olhar aqui na verdade, né? O A pertence a A, então esse subconjunto pertence a partes de A. O A pertence a A, o B pertence a B, então A, B, esse conjunto aqui pertence à união B. Está contido na verdade em A união B. Então esse aqui pertence às partes de A união B, pertence a esse aqui. Esse aqui também pertence às partes de A união B, certo? O A pertence à A união B, então esse conjunto pertence às partes de A união B. Aí você fecha com mais uma chaves aqui, isso aqui tem que estar em partes de A união B. Então era só olhar isso aqui, eu não percebi antes. Então você fecha aqui, produto de 4. Aí fecha aqui, opa, deu ruim aqui. Deixa eu arrumar. E fecha aqui. Então sempre pela direita. Então o elemento daqui seria, por exemplo, A1 pertence a A1. A2 pertence a A2, A3 pertence a A3 e aqui A4 pertence a A4. Então a gente teria A1, A2, A3. A4 pertence a... Isso aqui vai ficar... Não vai dar certo. A1, A2, A3... Esse A1, A2, A3, A4 aqui em sequência, isso aqui na verdade, como a gente viu, é A1, A2, par ordenado. Esse par ordenado aqui é um elemento, primeira coordenada, aqui é o segundo, A3 e o A4 é aqui. Né? Então isso é igual a isso, e isso, como a gente já viu, é igual a isso aqui. Então, para nós, o produto cartesiano vai ser escrito dessa forma. E as potências cartesianas, né? Vai ser exatamente assim também. Só que a gente vai definir aqui, para um conjunto A qualquer, o A0. O A0 eu vou ver depois, tá? A gente vai definir isso aqui ainda depois. O A1 a gente vai definir como sendo A. E aqui por recursão, o AN mais 1 a gente define como sendo AN cartesiano A. Essa definição ela está de acordo, tá, com essa daqui que a gente fez de fechando pela direita. Ok, a gente pega o que a gente já tinha aqui e entra com o próximo pela direita.
A gente sempre vai fazer desse jeito só para ficar conveniente. Tá? Poderia fazer pela esquerda, tanto faz. Isso para todo N natural. Então a gente pega um conjunto qualquer, a primeira potência cartesiana dele é ele mesmo. E as outras a gente faz com produtos cartesianos que são pares ordenados, como a gente já viu desse jeito. E o que isso tem a ver com as nossas palavras? Que a gente vai definir o seguinte: para a gente, nosso alfabeto, que é o conjunto de símbolos, vai ser um conjunto não vazio. Então, isso aqui, claro, que vai depender do contexto. Não é todo conjunto que a gente vai chamar de alfabeto. Mas poderia. Se você tiver com uma teoria matemática qualquer, e você tiver lá um conjunto não vazio, por exemplo, conjunto dos números reais, você pode querer olhar isso daqui como um alfabeto, começar a fazer uplas disso, chamar de concatenações de palavras. E isso é um alfabeto, simplesmente por ser não vazio. Dá para fazer isso. Claro que você vai ter contexto que vale a pena fazer esse tipo de coisa e contexto que não faz sentido. Né? Então, para a gente, um alfabeto é um conjunto não vazio. O alfabeto é o conjunto de todos os símbolos. Então, isso daqui é uma definição mais de uma definição de convenção, né, do que a gente vai chamar as coisas. Então isso daqui é a modelagem. Então, se você tem um conjunto não vazio, então os elementos desse conjunto são também conjuntos, e esses vão ser os conjuntos que a gente, no nosso contexto, vai chamar de símbolos ou letras. Então, o que é conjunto de palavras? Conjunto de palavras a gente denota assim. Isso daqui é a soma de Kleene o Kleene Plus. De A, do conjunto A. Que é definido assim. Isso aqui é a união
de todas as potências cartesianas de A, certo? Então isso daqui vai ser A1, que é o próprio A, união com A2, união com A3, união, assim por diante. Então, isso aqui é o conjunto das uplas de elementos de A. Tive um probleminha aqui com o software, tive que desligar, apagou os escritos aqui, mas vamos continuar. Vou dar um exemplo só para ir já encerrar o vídeo, tá? Então vou dar um exemplo que eu tenho aqui um conjunto, conjunto tem que ser não vazio, né? Deixa eu colocar aqui. Um exemplo. Esse aqui é um conjunto não vazio, vai ser nosso alfabeto. Então, como a gente viu, o conjunto das palavras é a soma de Kleene. Não confundir esse infinito aqui em cima, que é o infinito, a gente está acostumado na matemática, né? Quer dizer que é uma união enumerável, com isso aqui que é um símbolo só. Tá, eu até vou trocar então, para não ter problema. Mas acontece essas coisas assim, às vezes acontece. Vou colocar aqui outra coisa. Então isso daqui é o conjunto das palavras. No caso matemático a gente fala expressões. No caso geral, strings. Isso aqui é a soma de Kleene. Então, vamos ver alguns exemplos aqui, alguns elementos desse conjunto. Então, a gente tem que 5 é um símbolo, 5 não, perdão, o símbolo, esse símbolo é um símbolo que pertence ao alfabeto. E o A, né, ele, como a gente definiu, isso aqui é o A1. Isso aqui está contido em A mais. Então o 5. Nossa, eu vou falar isso sempre sem querer, desculpa. Esse símbolo pertence ao A mais. Esse outro símbolo aqui, pela mesma ideia,
analogamente, também pertence ao A mais. E se você pegar o par ordenado, esses dois símbolos, isso aqui pertence ao A2, que está contido em A mais, logo esse par ordenado de símbolos pertence ao A mais. É uma palavra, isso aqui é uma concatenação desse símbolo com esse símbolo, né? A gente às vezes pode querer escrever só assim, um na frente do outro. É normal. Vamos fazer uma concatenação de mais aqui. Vou pegar esse. Fazer algumas coisas repetidas. E deixar de pegar algumas coisas, para vocês verem que isso aqui é possível de se fazer, certo? Isso aqui está em A6, também está contido em A mais. Então essa palavra, o string, é uma upla, uma 6-upla, né? Isso daqui é um par ordenado. A gente pode querer escrever isso simplesmente assim. É uma 6-upla. Também uma palavra, está em A mais. Assim por diante. Todas as uplas de elementos de A estão em A mais. Às vezes pode acontecer de você querer escrever em vez de um símbolo qualquer, por exemplo, esse aqui. Você pode querer escrever como um parênteses aqui assim, quer dizer uma upla, né? Por causa desse aqui. Tanto faz, mas eu não recomendo não, recomendo escrever assim mesmo. Eu acho que é desnecessário ficar colocando parênteses. E é isso, só queria dar um exemplo para encerrar o vídeo. E a gente continua no próximo com outras coisas sobre isso. E eu defini, né, um alfabeto como sendo apenas um conjunto não vazio. Na verdade, precisa ter mais uma restrição. Não é simplesmente conjunto não vazio. Tem uma outra coisa que a gente vai precisar impor sobre alfabetos. Mas eu falo isso no próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Chamem os colegas lá do grupo para ver os vídeos, né? Afinal, muita gente votou em lógica e matemática. Por volta de 50 pessoas. Então, espero que todo mundo veja. É isso aí. Tchau.